dia do 13º Congresso Paulista de Saúde Pública foi pautado por reflexões sobre os movimentos sociais que sacudiram o país em junho e a repercussão deles na saúde pública e na produção do bem comum. Foi debatido de modo rico e polissêmico o conceito do bem comum, produção da vida, de multidão e o diálogo da saúde pública com essas novas realidades e pensamentos. E para eu ter uma atitude republicana, o que eu necessito é uma ação normativa introjetada pelos sujeitos sociais de que o bem público vem em primeiro lugar do que o direito individual. Trazer a evidência de que há uma dimensão do comum, que ao contrário das abordagens mais clássicas no campo da filosofia política, mas que também o campo da saúde, como campo de política pública tradicionalmente se apropria, que não pode ser reduzido ao tema do público ou do privado. Então, acho que esse era talvez o problema nuclear que eu procurei trazer. Enfim, a questão que norteou a mesa e os debates, a questão central é, num crescente e progressivo processo de privatização da área da saúde, como ficam os direitos, como ficam esses novos atores sociais que estão emergindo e os antigos. Os atores envolvidos aí no movimento nacional em defesa da saúde pública vão buscar no próximo período dialogar com o conjunto das organizações da sociedade brasileira que tem condições de mobilizar do ponto de vista político amplos contingentes da população brasileira, seja do ponto de vista da opinião, seja do ponto de vista da ação de massas, tentar levar e colocar no centro da agenda dessas organizações, certo? A necessidade de colocar a saúde como bandeira estratégica. As centrais sindicais, o conjunto das centrais sindicais, já colocaram na sua agenda, o conclave da classe trabalhadora colocou lá a luta dos 10% como um dos elementos da sua agenda, entre várias outras bandeiras, mas ainda de forma muito burocrática. Quando você vê na prática o conjunto do movimento sindical, ainda há um certo distanciamento na defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, desta agenda do direito da população à saúde. Participamos agora do ato aqui no Congresso, foi bastante interessante, porque a gente pôde colocar uma visão, né, um pouco do que está acontecendo nas ruas, né, essa visão de que a gente só vai mudar a realidade com a população junto, com a população estando na rua. E aí uma questão muito importante, que é a questão do financiamento aí, né, do Saúde Mais 10, e também uma questão muito importante para o Fórum Popular de Saúde, a questão da privatização, né, que o dinheiro, que tem que vir mais recursos sim para a saúde pública, para o SUS, mas esse recurso tem que ser gerido pela gestão pública. Então a gente fez uma fala pontuando a necessidade, né, de uma unificação dos usuários, dos trabalhadores, dos estudantes, dos movimentos sociais, em defesa de uma saúde pública de qualidade, mas uma saúde pública gerida pelo Estado, né? E gerir pelo Estado não significa, né, uma defesa ufanista de como que era o SUS lá atrás, antes das organizações sociais. Não, a gente acha que tem várias possibilidades de realmente melhorar o sistema público de saúde com o trabalhador público, né? Você pensar em metas que sejam realizada pelos trabalhadores, em conjunto com os trabalhadores, em conjunto com os usuários, né, um respeito cada vez maior do espaço deliberativo, como os conselhos de saúde, como as conferências. Explicitar que a produção social, aquilo que resulta do trabalho humano, é um caso da produção vital. Então, nesse sentido, tem uma aproximação bastante grande com a abordagem do Peter na abertura do Congresso, quando ele traz o tema da vida, né? Eu acho que a saúde está precisando incluir mais o tema da vida, né? O problema da saúde está hoje muito ligado nas cidades à maneira como as pessoas vivem e como são organizados os serviços públicos. Eu acredito que nós temos que avançar muito nisso, porque nós não, ao invés de tratar pessoas doentes, né, como a rede de equipamento de saúde acaba fazendo, a pessoa fica doente e vai, isso, né, nunca mais vai ter fim. Quer dizer, nós sempre vamos precisar de mais e mais e mais equipamentos, de mais e mais profissionais, mas se nós atuarmos na prevenção disso, principalmente
pensando em termos de serviços públicos, de espaço urbano, de água melhor, de ar melhor, de mais áreas verdes, de menos estresse, de usar mais a cidade, né, para fazer exercícios, tudo isso vai gerar uma melhor condição de saúde e, portanto, essas políticas exigem que o bem comum, né, o espaço público, ele seja melhor utilizado e principalmente seja melhor distribuído entre os vários moradores. Porque... E aí junta com a questão das últimas manifestações. Eu diria que essas últimas manifestações envolvem uma certa percepção de que às vezes essas políticas sociais são feitas muito de cima para baixo e que as pessoas têm um desejo muito mais sólido de aprofundar a democracia, de ter cidades mais, onde seja possível viver melhor, de ter escolas de melhor qualidade, hospitais, saúde, acesso à saúde, à educação, à cultura, né? Tem a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E que, na verdade, a gente não pode deixar a noção de vida exclusivamente para as acepções do campo biomédico, né? Quer dizer, a gente precisa disputar um pouco esse sentido do bio que se reduz ao biológico, entendido como aquele campo de estudo da vida do ser vivo, né? Mas de que a nossa questão é a vida no sentido amplo, né? A vida como os modos de vida, a vida como a intensidade da vida, de que o tema da vida nos diz centralmente respeito. E o tipo de aposta de que terra que queremos? Queremos construir o que mesmo na terra? Uma terra que tem mercadorias para ser vendida ou uma terra que tem vidas para ser produzida? E isso me traz uma imagem muito interessante, que é a imagem que o Toni Negri, que é um pensador italiano, Antonio Negri, no livro dele Multidão, ele me permite pensar um pouco sobre isso, em que ele diz: a multidão, ela está do lado da multiplicidade. Ela é o lugar da produção das vidas singulares, ela é o lugar da produção da diferença, ela é o lugar da novidade, da criação. E o capital é o uno, o capital é o normativo, o capital é a regra, o capital é a captura, o capital é a sujeição. Então essa imagem, ela me trouxe uma reflexão sobre, afinal de contas, o que é bem comum mesmo que estava ali em disputa no Rio+20, né? De um lado o capital querendo que o bem comum fosse transformar todo mundo em mercadoria, a vida numa mercadoria, não é? E os valores de viver eram na medida que você era uma mercadoria com mais valor. Então, quanto mais você tivesse valor como mercadoria, mais sua vida valia a pena para o capital, né? E do outro lado, aquela multidão mundial tentando dizer o contrário, né? As nossas vidas não são mercadorias. E o bem comum entre nós é que a nossa riqueza é a diferença da nossa produção. Então a sua diferença me enriquece. Era outro conceito de riqueza, né? Então isso me traz uma reflexão para a discussão sobre a saúde pública e o bem comum, né? E aí eu construí uma fala hoje que era uma fala exatamente sobre essa ideia que me atingiu pensando essa imagem. O quanto o tema da multidão funciona como uma esfinge para a saúde pública. O quanto a saúde pública precisa o tempo inteiro tentar entender o que é essa multidão para ela se constituir como máquina de captura da diversidade na multidão.